Bom, dando continuação ao vídeo anterior, aceitamos Jesus ou Ele nos aceita? Quando você faz uma pergunta a alguém, você quer aceitar a Jesus? Você quer se refere à vontade, à volitividade humana. Nós encontramos em João capítulo 16, versículo 8, versículo 9, ele fala sobre a descida do Espírito Consolador. Ele disse que quando ele virá, ele fala lá que ele diz, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, que é o próprio Eterno, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele fala o mundo, o cosmos, está se referindo às pessoas desse planeta. Se é ele que convence, não é? Nós encontramos também aqui uma outra passagem interessante, que é em João capítulo 6, versículo 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim, é Cristo falando, ninguém pode vir a Ele se o Pai que me enviou não o trouxer. Quando você observa aqui, ele diz ninguém pode vir a mim, ninguém mesmo, ninguém pode vir se o Pai que me enviou não o trouxer. Então quando uma pessoa, ele vai a Cristo, é porque o próprio Pai, sabe, tirou os tampão dos seus ouvidos, sabe, tirou a venda dos seus olhos e o conduziu a Cristo. É interessante. Então você entende que o homem sozinho, por si mesmo, ou por um convencimento psicológico, filosófico, porque é o que acontece muitas vezes nos púlpitos, alguém tentando convencer o outro através das escrituras, porque acredita que apenas as escrituras têm o poder para fazer isso, as letras. Mas não é verdade. O Senhor usa as letras porque é o nosso meio de comunicação, para entendermos. Mas Ele já trabalha no coração, Ele é quem nos leva, nos conduz a Cristo, e Ele nos convence, que o Espírito, o próprio Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Deus nos convence. Para que isso aconteça, nós também temos que dar uma analisada aqui em Romanos capítulo 9, que ele diz o seguinte, Romanos 9, versículo 15, versículo 16, que diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, é claro, quando ele diz não depende de quem quer, no versículo 16, não depende de quem quer, nem do que corre, ele está falando que não depende do querer humano, não depende de mim, eu quero aceitar Jesus, eu quero, é porque eu quero, né? Nem do que corre, daquele que tem boas obras. Eu vou escolher esse, eu quero esse aqui, vou escolher esse porque ele faz boas obras. Não depende de quem quer nem de quem corre, também não depende de quem faz obra ou deixa de fazer, depende da escolha de quem ele quer escolher, de quem ele quer atrair. É um Deus soberano. Então, sendo assim, o caso seria o seguinte: se fosse o caso de Deus bater no coração e ficar insistindo para que alguém venha a Ele, seria o contrário, né? Inclusive, pecadores caídos, pecadores submersos na independência de Deus, errando alvo, fora, vivendo contrário a toda a presença de Deus, fugindo dessa presença, fugindo da sua santidade, caído, morto, porque inclusive lá em Efésios, como eu já li outrora no vídeo anterior e falo novamente, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, zoe, vida, a vida é incriada, é o único que tem a vida permanentemente em si, a vida eterna é o próprio Cristo. Então ele é quem deu, ele pegou um morto e ressuscitou esse morto espiritualmente, que estava separado de Deus. Então, o homem de maneira nenhuma tem um poder, né? Porque ele, aqui no versículo 15, ele diz assim, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então não depende do homem, como ele diz no versículo 16, assim, pois isto não depende de quem quer. Quando ele fala não depende de quem quer, está se referindo à nossa vontade, que foi danificada na queda. Então nós só temos uma tendência de seguir a nossa natureza caída, não tem para onde. Então, quando surgiu essa questão do apelo, né, já foi no século XIX, né, isso já vem dos metodistas, né, que eram arminianos, e Charles Finney, Charles Finney, que começa com foi que realmente trouxe o púlpito, aquela coisa de fazer oração com o pessoal em pé, pelas pessoas, trazendo as pessoas para aceitarem Jesus, o apelo, né? Então nessa questão nós sabemos que muitas multidões vão a esse convite, aceitam esse convite, às vezes uma músicazinha de fundo, como eu falei outrora, que tem um convencimento hermenêutico dentro das escrituras, mas nenhum desses convencimentos psicológico, filosófico,
muitos deles não são verdadeiros, porque muitas vezes a pessoa se convence a uma religião. Vamos entrar em qualquer religião. Você observe que muitas religiões, como Espiritismo, Testemunho de Jeová e qualquer uma outra, até aquelas que batem nas portas, ou qualquer uma outra, tem um poder de convencimento. Mostra um determinado ensinamento e o camarada entra e segue aquele ensinamento, ou seja, seguir a Cristo. Muitos chamam as pessoas até para seguir a Cristo. Seguir o ensinamento de Cristo, né? E muitos seguem esse ensinamento de Cristo. Mas justamente é o contrário do que muitos pensam. Muitos seguem a Cristo. Eles seguem a religião cristã. Seguem a moralidade, os conceitos religiosos. De obedecer, até mesmo coisas boas que fazem. Mas isso não significa que nasceu de novo. Isso não significa que se arrependeu verdadeiramente. Aceitaram. Muitas pessoas podem aceitar a Cristo, aceitar seus ensinamentos, aceitar a religião cristã. É tanto que existem milhões de cristãos no mundo. Agora também isso não significa que todos nasceram de novo. É o que aconteceu na época do catolicismo romano, na Idade Média. Milhões e milhões de cristãos naquela época, até no protestantismo. Mas eram obrigados a ser daquela religião, a aceitar aquela religião, aceitar aquele Cristo. Embora que não havia o tal do apelo naquela época, nem na reforma protestante, nem antes. Isso vem, como eu disse, no século XIX. Surge com esses avivamentos aí, essa coisa aí que já começa o início do pentecostalismo, neopentecostalismo, essas coisas todas aí. Então, se você observar aqui, o homem em si caído, se ele tivesse consciência, que não tem, que você observa que as pessoas não ficam desesperadas gritando: tem misericórdia de mim, meu Deus, me salve. Observe que a maioria das pessoas não fazem isso. Eles não ficam desesperados procurando para que Deus os salve, porque eles estão mortos espiritualmente. Eles não têm nenhum sentimento em relação a isso se não for revelado a eles, se o Espírito não convencê-los, entende? Para que eles possam abrir os olhos do entendimento e crer no Senhor. Essa é a questão. É por isso que eu trago vocês aqui para uma passagem que é interessante, se nós observarmos. Quando Pedro, lá em Atos, ele estava pregando aos judeus ali, havia muitos judeus, e ele faz uma explanação, certo? E fala sobre o Cristo crucificado, dá toda aquela explanação, toda aquela mensagem. E naquele entanto acontece uma coisa interessante. Muitos judeus ali, 3.000 almas creram. E aqui eu vou ler o texto que é em Atos 2, né, capítulo 2, versículo 46 a 47, ele diz: todos os dias, preview que se eu errei aqui a passagem, agora, Atos 2, desculpe, houve um pequeno erro, é em Atos 2, versículo 37 ao 38, tá bom? Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 38. Eu monitorei errado aqui, vamos lá. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então nós observamos aqui que quando Pedro pegou para aquelas 3.000 almas, Pedro não perguntou: vocês querem? Pronto, eu falei sobre Cristo agora para vocês, vocês querem aceitá-lo? Não, quando Pedro falou, eles é quem foram a Pedro e perguntaram: o que faremos, irmãos? Irmãos, o que faremos? Aí Pedro disse: arrependam-se. Arrependimento, do grego, metanoia, mudança de atitude. A partir de quando você prega o evangelho para alguém, há uma mudança de atitude. E ele se batiza. Quando fala essa entrega, quando está falando do batismo aqui, desse mergulho aqui, em Cristo, está se colocando também que você se entregar a Cristo, ser mortificado para todos os seus conceitos humanos e para toda a sua vida preguiça. É uma nova vida. Então você se entrega, é uma vida de atitude. Você se coloca aos pés daquelas pessoas ali que lhe pregaram para você. Você é um neófito agora, junto nessa família, você vai crescer em Cristo para um amadurecimento, para que você beba agora o genuíno leite nessa nova vida que você iniciou. E o que acontece muito hoje em muitas religiões é que muitas pessoas se convertem, e esse tal do aceitar Jesus, e aí eles ficam numa sala, às vezes passa até 1 ano, 2 anos sem se batizar. Se a pessoa, inclusive a pessoa decide se quer ou não, mas passa muito tempo, ou seja, numa escolinha, aquela coisa toda, e você até observa na escritura que não era assim. No momento em que ele cria, havia uma necessidade de ser batizado naquele momento, porque a atitude é imediata. O batismo é algo imediato. O arrependimento, se é um arrependimento, como Filipe chegou para aquele eunuco, expôs a ele a escritura, e ele perguntou a ele, né, o eunuco que faria também, ele falou que olha a água aí.
O que importa ser batizado? Olha, o que impede, aliás, o que te impede de ser batizado? Olha aqui a água. Ou seja, é uma atitude imediata. Então você vê que é uma coisa que nos ensinam muitas vezes nas religiões totalmente diferente do que se ensina nas escrituras. E até muitos dizem que, porque é melhor esperar um tempo. Lá sabe se ele crê ou não, não sei o quê. Na verdade, você não pode questionar uma pessoa quando ele diz que se arrepende, você não pode evitá-lo, você tem que recebê-lo. Então essa é a verdade do Evangelho, e na verdade, não depende de quem quer nem de quem corre, mas Deus a sua misericórdia. Os homens não têm capacidade de ir a Deus, como diz aqui, nós encontramos em Romanos, capítulo 3. Se você olhar o livro de Romanos, de capítulo 3 em Romanos, ele diz o seguinte, Romanos 3, do 10 ao 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ele diz, não há nenhum só, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Então Deus é quem vai ao homem, é Deus vindo ao homem, não o homem indo a Deus. Então essa é a palavra. E quando Deus trabalha nos seus corações, o homem pode se entregar a ele em qualquer lugar. Onde você está, você pode estar dentro da sua casa, você pode estar no ônibus, você pode estar onde quer que você esteja. Você faz uma oração, quando Deus tocar seu coração, e você se entregar a ele totalmente. E aí você procura irmãos que possam te levar ao direcionamento. Depois que você crê, que você se batiza, aí o caminho que você vai conviver com os irmãos e vai aprendendo, tomando leite. Esse é o caminho. Nós temos esse padrão hoje nas denominações, nas religiões, mas nós temos hoje uma liberdade hoje que Cristo está oferecendo a todos nós através da rede, da internet, através de redes sociais, de várias formas, você lendo as escrituras, e você pode começar a ficar esclarecido sobre tudo isso, entende? Sobre essas verdades maravilhosas. E a questão de saber se você é escolhido ou não, a questão de você saber se o camarada crê ou não, isso aí depende do Senhor, porque Ele conhece os que lhe pertencem. Não cabe a mim. Cabe a mim pregar o Evangelho, e cabe a mim você tomar essa decisão, depois que Ele te aceita, né? Ele não depende de quem quer nem de quem corre, mas do próprio Deus, né? Usar a sua misericórdia. Eu espero que Ele use misericórdia para com todos que estão me escutando. Porque é isso que você tem que esperar, que Ele use misericórdia com você. Não é você que se coloca no lugar, no pedestal, não é você que é soberano e decida, eu quero, eu não quero, eu quero. Qual a posição de um homem caído, morto espiritualmente? Um homem que nasce já condenado pelo pecado de escolher alguma coisa. Ou mais que até uma penada pode fazer alguém cometer um crime e esperar um perdão, não é? Ele não tem muito direito de escolher muita coisa, principalmente quando você é condenado. Então é isso que nós esperamos, essa misericórdia, e por isso que nós somos alcançados, muitos de nós que pregamos hoje, fomos alcançados pelo Senhor, pela sua misericórdia, sabe? Nós não o aceitamos, na verdade Ele nos aceitou. Jesus é o Senhor.